Tá? Então tem que ficar esperto nessa evolução. Os agentes bioecológicos representam a influência que o local do habitat tem sobre as pessoas. Longitude, latitude e altura. Então aí na nossa dieta está escrito assim: coma o que é produzido no seu local. Lógico. Não adianta eu comer aqui, em São Paulo, uma laranja que veio da Espanha. Pode ser até gostosa, mas não tem a necessidade específica da região que está sendo produzida. Como não adianta o americano tomar o nosso suco de laranja. Porque a coisa é específica do lugar. Como respiramos e como está essa influência na nossa vida. É o neuma, é o prana, modernos sistemas de controle respiratório. Ou seja, eu tenho que trabalhar tudo isso para levar aquilo que eu tenho que chegar. Agem sobre a sofrologia, a hipnose, a indução mental e a psicoterapia. Configuração familiar. Se alguém conhece isso, por exemplo, você vai num grupo, o grupo fica em torno de um problema e uma das pessoas apresenta o seu problema. O que você vive na sequência é justamente isso. Uma indução mental, uma psicoterapia, que faz com que você trabalhe o quê? A evolução do estado geral. Energias vibratórias, como os cheiros, os sons, as cores e as sensações táteis. Reações como Hartmann estabeleceu nas áreas positivas e negativas da nossa Terra. Então está aí. Tudo isso influencia. Se tudo isso influencia, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver que o campo magnético terrestre, os campos magnéticos locais, os campos magnéticos provocados, como rede de alta tensão, centrais térmicas, aparelhos eletrodomésticos e a magnetoterapia clínica. Estão todos envolvidos no mesmo processo. Então eu tenho que ficar esperto nisso daqui. Porque isso daqui é que vai fazer o meu organismo trabalhar aonde tem que trabalhar. Saúde é uma condição neurotrófica e equilibrada, com consequência imediata. Todo ser vivo é uma unidade integrada e desenvolve no conceito da medicina integral, no qual o mais recôndito espaço ou função responde em relação ao conjunto. O desenvolvimento temporo-espacial das relações bioquímicas através do magma nutricium deve ser acelerado através da função dos neurônios, garantindo assim a reatividade necessária perante qualquer fator e estímulo. É isso que a MS-10 faz. É isso que eu tenho que trabalhar no dia a dia. O sistema endócrino é o fator que nos torna capazes de regular a intensidade e o tempo de reação às funções de sobrevivência e reprodução. Saúde e o MS-10 é o conjunto de funções e interrelações que constituem a denominada medicina integral, aonde os sistemas se entrelaçam através de uma organicidade e tornando-se extensivo a todo o corpo. Então está aqui o que vocês têm que vender o peixe. Sistema neural, sistema endócrino, sistema sanguíneo e linfático correspondem à vida. E a vida é um sistema cosmogênico e geopático. A função de ação ocorre primeiramente pela existência do nosso sistema de regulação basal, através de nossa membrana basal, medido então, no nosso caso, pela organometria de Fou, ergonometria funcional de Fou. Podemos, a partir de premissas anteriores, afirmar que é possível tratar de influxos energéticos, atuar sobre o organismo, podendo corrigir os desequilíbrios e, consequentemente, atingir a saúde. Este é o quadro fundamental de nossa medicina, que nos faz ter um diagnóstico e estabelecer reticular e nível límbico. No nível modular,
produz um efeito de competência de estímulos que põe em marcha o filtro espinal, aumentando a real base, ou seja, aumentando o limiar da dor. O paciente entra numa sensação de bem-estar, harmonizando o conjunto do organismo. No nível límbico, o paciente entra frequentemente em estado alfa, com os efeitos consequentes sobre o relaxamento muscular e a sedação geral. E no nível reticular, a somática geral veiculada pela ação específica do sistema de grande regulação. Visceral de forma específica e inespecífica, específica sobre uma víscera concreta, então é quando eu faço MS-10 para um tratamento de próstata, e inespecífica através da liberação dos neuromediadores. O MS-10 com fotoplatina produz um influxo magnético integral, que produz um aumento da real base medular e uma disseminação benéfica que torna extensiva ao conjunto, favorecendo o processo de regulação vital, harmonizando as frequências celulares e um reequilíbrio neuroendócrino imunológico, permitindo o processo de autorreparação. Efeito no campo magnético sobre as terminações nervosas, ação dos campos magnéticos sobre a célula e o equilíbrio hidroeletrolítico, efeito dos campos magnéticos sobre a circulação sanguínea, efeito dos campos magnéticos sobre os parâmetros biológicos. A utilização de um campo magnético entre 1000 e 1500 graus atua sobre as terminações sensitivas e provoca uma diminuição no número de respostas unitárias, após a estimulação elétrica ou das frequências de descarga após o estímulo. E existe uma diminuição do limiar álgico do paciente. Aumento da atividade de bomba de sódio e potássio, aumento do consumo de O2 pelas células e o efeito antiálgico. Melhora o fluxo sanguíneo para melhorar a permeabilidade vascular e aumentar a temperatura cutânea. Aumenta a alfa-globulina, a aptoglobulina, a fração C3 do complemento. Aumento dos moderados de glicose, do colesterol e da vascularização. Aumenta a temperatura dos tecidos vivos, permitindo supor um aumento do oxigênio por vasodilatação dos tecidos. Aumenta os processos de redox, aumentando o consumo de oxigênio e a biodisponibilidade. Atua no sistema nervoso vegetativo, através de uma estimulação do sistema parasimpático. Atua sobre a transmissão nervosa, modulando a liberação de neurotransmissores. Reconstituem a carga elétrica dos canais de sódio e potássio, modificando assim o grau de estabilidade do tecido nervoso e muscular. Ação sinérgica entre ambos, entre o fóton platina, né? Ação dos clústeres da molécula de água, facilitando a limpeza. Eliminação das substâncias tóxicas do organismo pelo efeito turnover intra-extra de muitas substâncias. O fóton atua sobre o cálcio, que aumenta consideravelmente a ação dos leucócitos. Eletromagnetoterapia com efeito fóton está relacionada com o bem-estar do indivíduo. O tratamento feito em uma pessoa sem uma lesão aparente pode, como processo em pacientes, aparentemente assim como em processos com pacientes com câncer, é sempre muito eficaz. O tratamento visa buscar o equilíbrio do paciente e faz necessário para todas as pessoas. Se alguém busca saúde, pergunta-lhe primeiramente se está disposto a evitar no futuro as causas da enfermidade. Em caso contrário, abstenha-se de ajudá-lo. Isso já ajuda a mudar o paradigma. Quem falou isso foi Sócrates, sabe? As enfermidades não chegam a nós dos céus, mas sim dos pequenos desequilíbrios diários que praticamos contra a sua natureza. Hipócrates falava isso. Não existem enfermidades isoladas. Elas são as diversas manifestações de um corpo doente. E este é a quem devemos curar. Pensam bem, ó. Estas são as diversas manifestações de um corpo doente. E este é a quem devemos curar. E não as doenças. Porque aí eu vou estar prevenindo o organismo. Gente,
Era mais ou menos isso que eu tinha que contar para vocês. Sei que foi meio rápido nesse finalzinho, mas com o tempo a gente se adapta e pode apresentar para vocês coisas melhores. A gente sabe que todos esses cuidados são necessários para o equilíbrio do organismo. E o MS-10 ajuda em muito esse equilíbrio. Então, estamos à disposição, se vocês tiverem algumas dúvidas. Nós queremos abrir para perguntas, então. Nós temos programa... Bermuda, não MS-10. Máscara, pastilha, ela usa tudo. E nos últimos 2 anos, coincidência ou não, os exames dela têm dado o vírus abaixo do detectável e a imunidade dela está igual de pessoa normal. O senhor tem alguma experiência nesse caso? Você acha que está relacionado? Você simplesmente contou o que aconteceu. Realmente, você tratou dela e pronto. É o caminho. Não tem segredo. Bom dia, doutor. Com relação a uma pessoa que tem neoplasia e que está fazendo quimioterapia, tem alguma contraindicação MS-10 e como que ele age na doença? A contraindicação é ele fazer quimioterapia, né? A quimioterapia destrói tanto os fatores positivos como os fatores negativos. Então, eu não tenho condições ainda de chegar para o pessoal e falar assim, você não faça quimioterapia. Mas a minha vontade, assim, entre aspas, eu sempre falo, olha, se você conseguir fugir um pouco é melhor. E o MS-10, os tratamentos de apoio são fundamentais. Então você tem que repor as defesas do organismo com substâncias específicas e fazer o MS-10, que isso vai ajudar em bastante a evolução do quadro. Tá? Bom dia, doutor. Bom dia. No meu caso, eu tenho uma irmã que ela tem epilepsia e ela começou a fazer o uso do chá e já faz muito tempo que ela não tem. No caso da MS-10 ou do aparelho Kenkobil, o que poderia melhorar para acabar com esse problema? Eu acredito que você colocar o Kenkobil na cabeça dela mesmo, né? Você coloca ele aqui e observa, porque é fundamental o cérebro ser equilibrado para isso. E a utilização das substâncias dos apoios também são fundamentais. Então a utilização do chá, essas coisas todas, é fundamental para a evolução. Eu ainda não tenho experiência em alguns outros produtos do Kenkobil, mas o MS-10 é fantástico. Então você pode pegar um daqueles conjuntos, né? Coloca na cabeça dela, faz isso aí uma vez cada 4, 5 dias, já deve ser o suficiente, tá? Para equilibrar. Eu só não sei te dizer a hora que nós temos que parar de fazer. Mas eu acho que tem que fazer e pronto. Se está fazendo efeito, está tudo bem.